Não tem aqueles dias que acontece uma coisa simples com você, uma coisa pequena, mas só que essa coisa faz você perder o controle das suas emoções? Exemplo, cai um café na sua camisa, alguém te faz um corte em você no trânsito, você recebe uma crítica, e quando isso acontece, suas emoções começam a te controlar, você fica com raiva, aí você fica curioso com outra pessoa, você faz coisas que não queria, aí no final você lá se arrepende, sabe? Você percebeu que uma coisa simples muitas vezes estraga o nosso dia? Porque quando isso acontece, quando a gente deixa as nossas emoções nos controlarem, a gente começa a fazer coisas erradas, a gente fala coisas que não devia, a gente faz coisas que não são as coisas corretas, sabe? Muitas vezes é isso que acontece com muita gente, porque a gente nunca foi ensinado a como controlar nossas emoções, a como, sabe, não se refém das nossas próprias emoções. Isso faz até me lembrar de uma história que, quando eu ia pra escola, eu tava lá com um garoto lá, acho que tava jogando bola com ele, até que ele foi lá e, sabe, sabe, uma cutucada, sabe, nessa região aqui. E eu sou muito sensível nessa região. E ele foi lá e fez isso. Eu disse, para, ó, para com isso. Ele falando, ah, olha, ele quer que eu pare, falou algo mais ou menos assim. É naquele momento que eu piquei a bola lá de vôlei e deu uma cabeça dele lá. E eu fiquei falando, desculpa, desculpa, desculpa. Mas só que a minha intenção foi essa mesmo. Até que ele começou a olhar pra baixo e depois olhou pra cima. Tá tudo bem. Bem, pelo menos ele não brigou, né? Mas você está vendo que muitas vezes a gente faz o seguinte, a gente deixa a nossa emoção sair e depois a gente mal percebe e no futuro nos arrependemos dela. Já aconteceu isso com você? Você age de uma forma lá, mal percebe como é que você reagiu e só no futuro se arrepende? Só no futuro você percebe a cagada que você fez? A vida é assim, quando a gente não deixa nossas emoções dominarem. Para muita gente, eles não conseguem controlar a raiva depois de uma crítica, não conseguem controlar a ansiedade que uma mensagem desperta, não conseguem controlar um problema que desperta seu medo. Entende? O mundo nunca nos ensinou a ser dono das nossas próprias emoções. E deixa eu já te falar uma coisa: se você ouvir uma arara aqui gritando, é uma arara daqui de casa e eu não tenho o que fazer. Já dei comida para ela e ela vai ficar gritando. Se ela estragar, se ela gritar aqui, não vou recomeçar essa gravação, não. Mas continuando aqui. Me lembra até de uma situação engraçada que me lembro que diz assim, ó. Muita gente diz o seguinte, ó. Ah, não, amanhã eu fico de mau humor. Amanhã eu sempre tenho mau humor de manhã. Mas só que muitas vezes o mau humor dessa pessoa vai de manhã para a outra manhã. Vai de manhã para amanhã, entende? Você tá entendendo? Então, sabe o que isso acontece? Você fala que não devia, toma uma decisão no impulso, se afasta de alguém, depois, no final, precisa lidar com o que você fez. Entendeu essa parte? Então vamos para a parte 2. Você começa a viver reagindo. O problema aqui não é sentir raiva, o problema aqui não é sentir medo ou tristeza, de forma alguma. O problema é deixar que o sentimento decida a sua próxima atitude. Você começa a viver refém das suas emoções. Isso é uma coisa muito ruim. Isso mesmo até de uma história aqui, que era uma história de um garoto que não conseguia controlar sua raiva. Ele ficava irritado. Então, ele disse isso uma vez pro seu pai. Não lembro 100% da história, mas eu sei como é que ela é. Mas eu sei como é que ela anda. Aí ele foi lá, falou pro pai. E o pai dele diz, ó. Toda vez que você se irritar, prega um prego aqui na... Como é que era? No pedaço de madeira, né? Prega um prego na madeira toda vez que você ficar irritado. E ele foi isso que ele fez. E foi na primeira semana, já pregou uns 30 pregos, sabe? E foi passar até que um mês vamos lá. E um mês, sei lá, pregou, sei lá, uns 50 pregos, 60, sei lá. Até que o pai dele pegou, chamou ele, mostrou a tábua e disse: muito bem. Agora, toda vez que você se controlar a sua raiva, tire um prego daqui. Até que foi isso que o garoto fez. Foi passado o tempo, estava sendo demorado, mas ele tirando um por um. Toda vez que ele se controlava, ele ia lá e tirava um prego. Até que ele passou vários dias, vários meses, até que ele finalmente conseguiu controlar suas emoções. E nesse momento, ele foi lá e tirou o último prego. Então o pai dele chamou e falou: vem cá, meu filho, tá vendo? Você tirou todos os pregos. Só que ele pegou a tábua e virou do outro lado e disse: tá vendo essas marcas? Você pode até mesmo ter tirado o prego, mas só que elas ainda existem lá. Você ainda pode ter pedido desculpas, e você ainda pode ter falado que se arrependeu, mas só que a marca que você deixou na pessoa, ela fica para sempre. Não acha muito pesado isso? A moral dessa história é o seguinte: você tem que ter domínio das suas emoções, porque senão você pode fazer coisas que no futuro você vai se arrepender. Nossa, que foi pesado, né? E quem é refém das emoções fica ansioso e cancela algo importante, fica com raiva e esconde alguém, fica triste, desaparece de todo mundo, sente medo e deixa a oportunidade passar. Mas só que existe um ditado que diz que Deus fez o cérebro acima do coração para a razão dominar.
Ou seja, tem um ditado que diz que o Deus criou a gente e colocou o cérebro acima da emoção, que seria o coração, porque ele quer que a razão domine sobre a gente. A gente toma atitudes com base na razão. Só que se você vive sendo dominado pelas suas emoções, você está andando de cabeça para baixo. Já parou pra pensar nisso? Mas a gente nunca aprendeu que temos o controle total das nossas emoções. É? Você acha que a gente não tem? A gente tem. A gente tem. Só que o mundo nunca nos ensinou. A gente tem o controle total. Claro que em relação a sentimentos, quem tem, sim, é verdade, quem tem maior domínio emocional vai ter situações que não vão sentir sentimentos. Mas se eu dissesse falasse que você nunca mais vai sentir nenhum sentimento de raiva, de ansiedade ou de medo, eu estaria mentindo. Mas o que eu posso te prometer 100% é que você tem o controle total das suas emoções. Você consegue se controlar como é que você vai reagir, né? Também meio que isso é obrigatório ter no mundo, né? Porque imagina só, policial, eu matei a pessoa porque eu senti raiva, tá? Aí o policial fala, tá, né? Nesse mundo aqui as emoções nos controlam. Pelo amor de Deus, nunca ia funcionar isso. Nunca existiu um mundo onde que as emoções controlem a gente, sabe? Não tem como. A gente foi ensinado na escola indiretamente que as emoções nos controlam. As pessoas chegam lá, nos ouvem, nos menosprezam, sabe? Faz bullying. E, bem, a escola não fala, né? Qual que a escola fala? Não brigue de volta. Se ele falar isso, fale comigo, né? Fale comigo. Mas a verdade é o seguinte: quem tem maior domínio emocional vai ter situações que não vão sentir esses sentimentos. Uma pessoa que tem maior domínio sobre as críticas das outras pessoas, que ela não deixa essa afetarem, quando ela faz isso várias vezes, uma hora ela nem vai mais sentir sentimento. Mas quem tá no começo, quem tá no nível zero, ainda vai sentir. E vai ter ainda situações que ainda a gente vai sentir, tá? Tudo bem, sabe? Sabe por quê? Porque a gente é humano. Tudo bem sentir raiva. Só não deixe que essa raiva te controle nos momentos errados. Parte 3. Sentir, não obedecer. Você não precisa mudar o seu temperamento. Você precisa apenas aprender a controlar ele. Você ainda vai sentir, mas a emoção você controla 100%. Com o tempo, tudo fica mais fácil, como eu disse, né? Então, direcionamento prático. Quando suas emoções estiverem à flor da pele, não faça nada. Então você pode perguntar, mas se for felicidade pode? Não. Nenhuma emoção. Nenhuma. Sabe por quê? Quando você tá com as emoções à flor da pele, você vai fazer cagada. Exemplo, se você estiver muito feliz, você pode acabar aceitando um contrato que não era para ser aceitado. Sabe? Talvez você vai doar alguma coisa que na verdade você precisa. Dando um exemplo. E tristeza. Se você nunca deve tomar decisões com base na tristeza, por exemplo. Senão você vai fazer uma coisa ruim, vai se fechar para uma pessoa que quer te ajudar. E a raiva não preciso nem falar, né? Isso aí já tá bem claro. Ou seja, quando você for tomar uma decisão, primeiro deixa as emoções esfriarem, deixa elas abaixarem um pouquinho. Senão você vai acabar fazendo uma decisão errada. Você ainda vai sentir, tá? Eu já disse. E quando ela aparecer, você tem que controlar ela por 10 segundos. Me lembra isso aqui. Quando uma emoção aparece pra gente, quando a gente sente uma emoção, para essa emoção chegar ao lado da razão, vamos dizer assim, porque no nosso cérebro tem dois lados, o lado da emoção e da razão. Para chegar no outro, o que precisa? Precisa não, né? Ele passa por uma ponte, que eu esqueci o nome, é processo melamônico, não sei se é isso. Mas, e nessa ponte que tem que passar, dura mais ou menos 10 segundos da emoção chegar do lado da razão. Em outras palavras, sabe aquele ditado lá que diz, antes de explodir, conte até 10? É no pneumático? Não, não é. Senão era só pegar escrever um bilhetinho aqui, colocar no bolso e olhar. Minha calma aí. Não. É porque dura mais ou menos 10 segundos para a emoção dominar conta sobre a razão dominar conta sobre a emoção. Então, entenda uma coisa. Quando a emoção chegar para você, você tem 10 segundos para conseguir conter ela. Apesar que eu coloquei já a parte da aplicação, você tem que entender uma coisa. Pensamento gera sentimentos, sentimento gera ação e ação gera resultados. Se você conseguir aprender a controlar seus pensamentos, você vai conseguir aprender a controlar suas emoções. Porque a maioria das vezes, quando alguém critica a gente ou quando acontece alguma coisa com você, primeiro vem um pensamento que gera uma emoção. Chegou e pronto. Gerou. É muito rápido, sabe? Muitas vezes a gente não percebe. Por isso tem gente que, sabe, quando derrama, sei lá, alguma coisa na camisa, fica irritado e outras pessoas ficam de boa, né? Algumas pessoas têm a mentalidade do tipo, que droga, essa camisa, vou ter que trocar outra. E outra pessoa diz, que pena, caiu um pouco na minha camisa, depois eu troco. Sabe? Por isso tem muitos canais que falam sobre mindset, né? Mas enfim.
Então, você tem que aprender a controlar os seus pensamentos. Você tem que aprender a saber o que está vindo na sua cabeça. Se está vindo coisas negativas, se a sua cabeça está entrando... Como posso dizer? Se os pensamentos, se a sua cabeça está mandando vários pensamentos negativos, sabe? Você tem que ficar esperto com os seus pensamentos, porque são eles que geram os seus sentimentos. Em outras palavras, quando você estiver com raiva, faça o seguinte. Faz a respiração 3x3. O que é? Se chama respiração quadrada, né? Acho que não, é 4x4 que é respiração quadrada. Mas enfim, eu faço a 3x3. O que é? É inspirar por 3 segundos, expirar por 3 segundos. Não, inspirar, segurar, expirar e segurar. Fica fazendo isso por 3 segundos ou por 4 segundos. É uma técnica militar, né? E ajuda pra gente se acalmar. Ajuda com ansiedade, com estresse. Nossa, é ótima, é ótima. Se você puder fazer isso, sabe? Faça. Se a pessoa tá na sua frente, assim, tenta fazer de forma discreta, vamos dizer assim. Mas isso é uma ótima técnica para você se acalmar. Outra coisa, ansioso. Quando você estiver ansioso, pegue essa ansiedade e escreva no papel. E olhe e fala, qual é a pior coisa que pode acontecer? Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu não pagar a conta? Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu não chegar a tempo naquele lugar? É que muitas vezes a gente exagera, sabe? Então, ansiedade, ansioso, escreva no papel, leia, amassa e joga fora, sabe? É igual. Quando você estiver triste, chore, mas não tome decisões sobre sua vida. Quando você estiver triste, faça o seguinte, senta aí na cama, deita na cama e, sabe, faz uma oração a Deus. Ora que nem o Davi orava quando os inimigos estavam perto dele, tentando massacrar a vida dele. Ore, desabafe assim, mas nunca termine sua oração na dúvida ou no medo. Termine sempre ela na fé. Na fé que Deus é Deus e que Ele vai fazer o que Ele vai fazer. E quando você tiver com medo, vai mesmo assim. Sabe, medo de iniciar um projeto, vai mesmo assim. Medo de tentar uma coisa nova, vai mesmo assim. Vai mesmo assim. Você pode até dar uma estudada qual vai ser os seus passos, mas não fica procrastinando, sabe? Vai mesmo com medo. Peça que Deus esteja ao seu lado, que te ajude, mas vai mesmo assim com medo. Porque os corajosos não são aqueles que não têm medo, são aqueles que vão apesar do medo. Mas o que realmente brinda nossos corações, eu vou te falar a verdade, é Deus. É Deus que é aquele que nos protege nossas emoções, sabe? Porque quando você estiver com raiva, peça ajuda para não esganar aquela pessoa. Se você estiver ansioso, entregue essa ansiedade. Quando estiver triste, desabafe. E quando estiver com medo, peça que Deus te ajude no próximo passo. A gente é dependente de Deus. A moral que eu tô querendo dizer é não deixe que as suas emoções controlem o seu dia. Não deixe que uma coisa simples do seu dia faça você estragar o dia que era para ser o seu dia. É o seu aniversário? É um lugar onde você quer ir? Então não deixe que um corte no trânsito estrague tudo. Você tem o controle total das suas emoções. Fica esperto com seus pensamentos. Não deixe esses pensamentos negativos habitarem, porque senão eles vão fazer um ninho, entende? Quando faz o ninho, chama mais outros, entende? Vai botar os ovos e vai ter mais passarinhos. Então não deixa, sabe? E nem vem aquele ditado. Você não pode fazer os passos pararem de sobrevoar a sua cabeça, mas você pode não deixar eles fazerem um ninho sobre ela. Você não controla tudo o que acontece, mas pode controlar suas emoções. Tudo bem se irar-se, mas foque no que vai fazer após isso. É melhor lutar em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Se você quer aprender a dominar suas emoções, a fortalecer sua mente e viver com mais paz e fé através da fé em Deus, eu vou deixar meu curso no link da descrição. Ele se chama Domine a Si Mesmo. Se você quer aprender a não deixar suas emoções te controlarem, aprender a ser dono ou dona, sabe, das suas escolhas, dos seus pensamentos, eu vou deixar ele aqui no link da descrição. Muito obrigado por ajudar. Por ajudar não. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até.